Finalmente chegamos ao final de A Coroa Perfeita, o recordista da Disney Plus de 2026, pelo menos até agora. E em meio a um final não tão bom, cheio de falhas de continuidade, de roteiro, de finalização, porém com uma equipe de milhões, principalmente os dois protagonistas que fizeram um trabalho excelente. Eis que eu vou falar o que eu achei da série em geral, né, contando com aquilo que eu já estava falando anteriormente e concluindo com o episódio 11 e 12, que talvez todo mundo já tenha assistido. E só vale lembrar que vai ter spoiler, então aguenta aí depois da vinheta, depois do play. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Súria, esse é o NunaCast e hoje nós vamos falar sobre os episódios finais de A Coroa Perfeita. Esse K-drama que foi o sucesso da Disney Plus, alcançando números superiores de 13% no share aí de alcance. Então todo mundo feliz, todo mundo acompanhando, acompanhei com muita atenção, muito carinho essa história da Ruiju, uma empresária que queria ser princesa só para poder ter status, e um príncipe, né, o príncipe Yan, que não queria ser mais príncipe. E essa história passou no século XXI, né, atualmente, e conta a história aí da monarquia e essa aventura desses dois que acabaram se apaixonando, e não somente os dois, mas a equipe toda, né, todo mundo que assistiu acabou se apaixonando por esses dois personagens, principalmente pela excelente química da atriz Yu e do Byung Woo-sik, que alcançou o estrelato depois de Adorável Corredora, que inclusive eu fiz uma crítica aqui no Momento K-drama. Eu adorei, foi muito bom, vale a pena. Esses comentários vão ter spoiler, então se você não assistiu ou se você não liga para spoiler, então senta que lá vem minha opinião. E no final não foi tão bom, apesar que eu sei que a grande maioria das pessoas tem o hiperfoco no casal, na historinha do casal, não ligam muito para se teve continuidade, se teve algumas coisas que não foram explicadas, mas eu estou aqui para falar que realmente o final foi muito, não foi péssimo, mas não foi dos melhores. Teve muita coisa que não foi explicado, ou se foi explicado foi muito mal encaixado na trama. Então primeiro vou falar o que eu vi de bom nessa série. O lado positivo, extremamente positivo, claro, como eu falei, é o casal principal. A trama deles nos dias de hoje foi muito legal ver a coroa, toda a história da coroa passando nos dias atuais de Joseon, inclusive com aquelas regras, costumes, modo de agir, aquelas leis rígidas que a gente só via nos K-dramas de época. E vale lembrar também que anteriormente a gente só tinha visto qualquer coisa próximo disso no Rei Eterno, que foi também muito bem explorado. Porém, acabou aí. Olha, o figurino é excelente. Eu gostava muito do corte da roupa do príncipe Yan, que sempre remetia muito àquelas roupas tradicionais, sabe, parte da gola. Então, claro que ele não ia ficar usando aquela roupa azul que a gente costuma ver na época de Joseon, mas foi muito bacana ver a parte do figurino, eles capricharam muito. Também para Ruiju, também foi bastante interessante vê-la com as roupas, apesar de simples, mas altamente elegante. Inclusive a parte técnica, a parte de cenografia, de figurino, de maquiagem estava muito boa. Eu sempre reparava que tinha hora, agora essa daí é coisa maluca minha, tinha cenas que ela estava com unha postiça e outras não, era muito interessante isso, né? Mas isso daí é detalhe. Agora vamos para a parte da história, que é a parte que eu achei que faltou. Eu não vou falar muito o que eu achei da trama. A trama eu já tinha comentado bastante coisa sobre nos podcasts anteriores. Vou dar um apanhado geral. Eu achei que a ideia dela querer ser rica, dela conseguir se adaptar com as regras da monarquia, foi uma coisa muito legal. Ela foi uma personagem muito carismática, do jeitinho dela, sabe? Do jeitinho da Yu, muito divertida. Tem aqueles tiques de nervoso que ela tem, sabe? Que ela grita, é muito legal. Eu gostaria de vê-la contracenando junto com o Ji Wook, que ele tinha o mesmo jeitinho, sabe? Quando ele ficava nervoso, ele dá aqueles berros. Quê? Como é que é?
muito legal, muito bacaninha. E claro, né, que o Príncipe Yan foi muito bem interpretado pelo Byung-Sik, acho que assim fala o nome dele, se eu errei, desculpe. E ele tem um jeito assim muito nobre, muito requintado de falar e de interpretar. Então foi muito elegante. Claro que o detalhe foi para a rainha mãe, rainha viúva, interpretado pela Gong Song-yeon, maravilhosa. Ela tem um olhar expressivo, ela ficava com o olho olhando. Inclusive a interpretação dela, quando ela queria mostrar que ela estava assustada ou alguma coisa assim, não precisava muito, sabe? Ela mostrava com a alma praticamente. E o Sun Yun-non, que fez o grande vilão, que foi o primeiro-ministro, que foi uma surpresa, não tanto, que foi talvez o ponto mais fraco de toda a série, porque ele se tornou o grande vilão, mas a motivação dele foi totalmente blá, sabe? Eu vou destruir a coroa porque eu tenho ciúme da minha amada Ruiju, então eu vou matar a galinha dos ovos de ouro, que é o príncipe. Isso daí foi o ponto que eu mais achei totalmente sem noção. Eu falei assim, sabe, ele queria, porque assim, o príncipe é o, vamos dizer assim, de maneira mais simples, é o patrão dele. Como é que ele vai querer matar o chefe? Ah, mas depois colocam outra pessoa no lugar, outro príncipe no lugar. E eu achei totalmente desproporcional dele se unir com o pai da rainha viúva, que era o grande vilão, que a gente, né, já sabia que era o grande vilão. Mas o que me incomodou de fato foram as coisas que não foram respondidas. Foram coisas que foram jogadas pra gente fazer fanfic na nossa cabeça. Será que vai ser respondido? Quem foi responsável por isso? E no final não foi respondido coisa nenhuma. Primeira coisa, quem foi que sabotou o carro dela, o carro vermelho? Não foi respondido. Por que teve o acidente com os pais do príncipe Yan? Quem foi o causador daquilo? Foi o pai da rainha? Foi algum inimigo político? Foi, sei lá, foi alguma coisa? Não, também foi. Foi colocado na história porque para causar drama, mas foi jogado fora. Outra coisa, a dor de cabeça dele que de repente começou, a gente falou, poxa, será que tá sendo envenenado? Será que não tá sendo envenenado? Também, também já virou nada. Outra coisa também, as duas alternativas ou as duas saídas que teve na história, a primeira do contrato, que nem eu falei no podcast anterior, o contrato surgiu, a rainha ficou sabendo do contrato, mas também não foi explicado como é que foi parar na mão dela, né? E ficou também por isso não foi respondido também. O que mais outra coisa? O irmão ficou amiguinho. No princípio a gente ficava naquele negócio, será que é o irmão que tá causando acidente, né, do carro? Será que o irmão tá querendo alguma coisa? Também não. O irmão virou amiguinho da vez. Tanto que as duas vezes que ele salvou a Ruiju, não teve uma explicação muito plausível. A primeira vez deu para entender mais ou menos, mas foi uma explicação muito mais ou menos a respeito daquele negócio do contrato que eles tinham assinado. E a gente mandou fazer um contrato porque agia de uma empresa multinacional, então a gente quis para ter garantia de não sei o que, porque ela teria que voltar. Não, né? A única explicação lógica naquilo é que ele falou que o contrato não estava assinado, não estava registrado em lugar nenhum. A carta que Ruiju tinha, que ele salvou lá do incêndio que estava dentro do cofre. E olha, tudo que estava dentro do cofre literalmente virou fumaça. No final, deu-se a entender que ele ia usar a carta do incêndio do irmão para poder ser rei. No final, o irmão já tinha deixado a roupa para ele assumir o manto. Tudo bem, o irmão já podia estar planejando. Mas no final, a carta não serviu para nada. O que serviu foi a renúncia do garotinho, do sobrinho, que foi colocada aquela regra que ele tem que renunciar 3 vezes. Ficou bacana? Ficou. Mas sabe quando você coloca uma coisa na história, depois você esquece, você descarta, coloca outra, descarta e coloca outra, e foram deixando essas coisas para trás e nada foi muito bem respondido, né, com relação ao negócio do garotinho. A exploração da mãe em cima do filho, ok, aquele garotinho é um talento assim, nossa, vai ser um ator no futuro maravilhoso, mas também ficou meio blá.
ela quis espremer o filho para ele ser rei e no final deu em nada. Tudo bem que foi a evolução da rainha viúva, do arrependimento, faz parte da história, do clichê, mas enfim, morreu ali na praia. A segunda observação também, voltando à história do irmão que eu já estava esquecendo, a segunda explicação do irmão a respeito da fiscalização por conta do dinheiro que ela ofereceu lá para poder pagar o salário dos funcionários. Tinha que ter uma fiscalização na empresa por conta disso? Era só a empresa apresentar ali a parte contábil e tudo bem. A explicação do irmão foi super superficial. Falando em caso de família, de repente o pai da Ruiju ficou um cara legal, tanto que ele justificou que ele oprimia ela para ela não ser tão obcecada. Vale lembrar também do incêndio, teve 3 incêndios naquele lugar. O primeiro incêndio que matou o irmão, né, do Ian, não teve investigação nenhuma. Tudo bem, poderia falar que como já fazia um tempo, então fica no passado, mas também morreu naquilo. No dia da festa teve um segundo incêndio que também ficou naquilo. Nós vamos ter investigação, porque ela foi a causadora, né? Porque queriam acusar a Ruiju de ter feito aquilo, mas também ficou por aquilo mesmo. E o terceiro, tudo bem, porque o terceiro a gente ficou sabendo da origem do incêndio, mas também ficou por aquilo. O ministro foi acusado do incêndio, mas a gente não viu nada de julgamento, nem viu como é que seria o destino dele, também a gente não ficou sabendo. Teve muitas coisas que a gente não ficou sabendo. Outro personagem que foi mal encaixado dentro do roteiro geral. A menina que colocou o veneno na taça, lá no copo, na xícara do príncipe Ian, que era aliado, ou era aliada, né, do pai da rainha viúva. Olha como é que aquilo não fazia sentido. Quem colocou a menina para ser espiã na casa do Ian? A rainha viúva. Quem mandou colocar o veneno na taça? O pai da rainha viúva. Ela estava sabendo, a rainha viúva? Não. E como é que ela ficou sabendo depois do caso que tinha acontecido, sendo que a investigação, quem estava sabendo era o primeiro-ministro? Como é que ela ficou sabendo? Ela ficou sabendo depois. Tá, então quem foi que colocou, sabe? Não foi montado direito. Eu vou proteger a tua família, mas você pode depor para poder falar contra o primeiro-ministro. Tá, mas não era ela mandante do negócio, era o pai dela. Então ali foi um negócio que foi mal encaixado. Pode ser que ali alguém pode justificar. Ela ficou sabendo tudo sobre do primeiro-ministro, então ela decidiu ajudar. Ou denunciar, no caso, o primeiro-ministro. Mas, enfim. E tem outra, a chantagem do primeiro-ministro. Olha, se você me denunciar, eu vou acabar com o sobrinho, né, o pequenininho, por causa do incêndio que aconteceu há muitos anos atrás. Então calcula, o menino tem 3 anos, aliás, tem 8 anos quando tá passando a história. Ele tinha 5 anos quando aconteceu o incêndio. Que culpa o menino ia ter sobre o incêndio que aconteceu, que matou o pai dele? Mas daí ele pode entrar para os anais da coroa como o rei que assumiu a coroa sem ter necessidade, porque o tio, porque não sei o que, porque o pai. Tudo bem, mas de qualquer maneira ele tinha 5 anos. E quem tinha feito tudo era a rainha mãe. Então também, sabe, não faria muito sentido isso. E mesmo assim, depois que aconteceu tudo, que ele renunciou, eu achava que ele poderia até continuar morando lá no palácio, porque mandou todos os funcionários embora. Então tchau, gente, acabou a coroa, todo mundo vaza. Eu achei que todo mundo enxotou, não é assim, era uma coisa que foi eleito, todo mundo concordou que ele poderia ser o último rei, depois que acabou no prazo dele ali de validade, todo mundo ia embora. Não ficou muito claro isso. Ele poderia ter ido embora, mas ter deixado morando lá, ou tivesse mantendo, porque tinham pessoas que eram funcionários lá da coroa. Mandou todo mundo embora. Vamos fechar, o último que sai apaga a luz.
E ele não fez nada depois, assim, pelo menos não deu a entender. Ele fez lá o mausoléu, fez lá o museu contando a história de tudo. Eu não sei se aquele lugar é real, tá? Eu acredito que sim, tô chutando, mas seria até interessante saber. Que é um lugar que tem as peças originais e tal, porque eles gostam de valorizar muito, são perfeccionistas nesse ponto. Ah, mas tem uma coisa que eu vou falar em seguida que também aconteceu, mas isso aí já é uma coisa fora da crítica, tá? Tudo isso que eu falei, a maioria das pessoas nem perceberam, não estão nem aí, estão só ligando pro romance para que seja fofo. E tem uma coisa que eu tava deixando passar, e que talvez a mais importante de tudo, de todas as falhas que teve. No finalzinho, o príncipe, o rei Ian fala pra ela: ah, você acabou de ganhar o título de rainha, agora você vai acabar perdendo esse título, você não se importa com isso? Daí ela vira e fala alguma coisa assim: ah, eu não me importo com isso, porque afinal de contas, não sei o que, da sociedade, então se eu perder isso, tudo bem. Eu fiquei pensando assim, falei assim, peraí, esse não era o plot inicial da série? Que ela queria justamente ser princesa porque ela queria ganhar um status? E agora ela tá falando que ela nunca se importou com isso e que tudo bem? Eu fiquei assim, falei assim, ué, a série tá se contradizendo? Mas, mais um, né? Mais um pra lista das coisas que eu percebi. Achou que a história foi fofa, que eles foram lindos e aqui acabou os dois se apaixonando. Ah, mas eu queria que eles tivessem filho no final, aí não sei o que. Não é tudo que tem filho no final que é um final bom. Então não precisava ter bebezinho, não precisava ter heranças. Teve o patrocinador do Subway, teve o patrocinador da cama, do violino e tudo bem. Agora, só para encerrar, a polêmica da vez foi que na hora da coroação do príncipe Ian, tivemos um problema, quer dizer, eles tiveram um problema e uma reclamação nas redes sociais. Na coroação tinha uma coroa de 9 cordões, o que eles chamam de beads. Esses 9 cordões, na época de Joseon, eram simbolizados que a Coreia ainda era um estado tributário da China. E o que não é o caso. Essa história, como passa no tempo moderno, já foi numa época depois dessa fase, que deveria ser um caso com cordões de 12 bits. E esse foi o primeiro erro. Todo mundo reclamou que foi um erro histórico que eles consideram gravíssimo. E o outro erro, segundo a gente viu nas redes sociais, é que eles gritaram José, que é longa vida ao rei. Porém, esse termo José, ele tá errado. Na era de Joseon, que depois que aconteceu tudo, o certo seria Manse, que significa 10 mil anos de glória ou 10 mil anos de vida. Então esse erro foi bem comentado nas redes sociais, o pessoal não curtiu, inclusive a produção pediu desculpa, os atores pediram desculpa. Essa parte dos atores eu acho que é uma mera formalidade. Eu acho que eu entendi, pelo menos assim, olhando de uma pessoa estrangeira, né, brasileira, que os atores não precisariam pedir desculpa. Porém, o que foi dito que eu entendi em uma das desculpas, principalmente da Yu, é que ela diz que na leitura do roteiro parece que estava descrito essa informação. Só que eles não deram conta e por obrigação ela entendeu que os atores deveriam ter lido e deveriam ter sinalizado que aquilo estava errado. Pelo menos pelo ponto de vista dela. Então ela pediu desculpa. O Byung Sik também pediu desculpa nas redes sociais, mas é uma coisa aí que eu quero só sinalizar como curiosidade. Então é isso, pelo menos o que eu me recordei de erros, voltando à história da série, foram isso. Não teve também uma explicação do que aconteceu com o menino, o que aconteceu com a rainha. O príncipe, que depois virou rei, ele virou uma pessoa que tecnicamente virou encostado. A gente não sabia exatamente o que ele fazia. Tudo bem que ele não precisava fazer muita coisa, tipo cozinhar, né? Mas ele poderia ser algum embaixador de alguma coisa, fazer alguma coisa importante para poder falar que ele não era inútil, né? Mas enfim, não teve um fechamento satisfatório. Foi bonito? Foi.
foi elegantíssimo, o elenco estava excepcional, mas para quem presta atenção, teve coisas faltando sim. Então é isso, quem falou aqui é a Súria, esse é o NunaCast e a gente se vê no próximo. Tchau!